Olá, sou Gabriel Gomes e irei apresentar a aula inicial de derivada direcional para a aula de cálculo. Nesta aula, iremos estudar sobre derivada direcional. A derivada direcional, no sentido de f em x0, y0, na direção do vetor unitário u, nos leva a esta fórmula, porém ela está atrelada a limites. Mais importante que ela será esta fórmula daqui, onde tem o mesmo conceito da outra, porém temos a função derivada parcialmente em x vezes a, sendo a um elemento do vetor unitário u, mais a derivada parcialmente em y vezes b, sendo b também um elemento do vetor unitário u. Caso ela faça um ângulo θ, então teremos esta outra forma, onde trocamos a por cosseno de θ e b por seno de θ. Geralmente as questões também nos darão um ponto, sendo então preciso de um ponto, uma função e um vetor unitário. A fórmula do vetor unitário para o x e y é esta daqui, onde temos v dividido pelo módulo de v, sendo o módulo de v raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Logo depois disso teremos mais exercícios. E aí galera, beleza? Me chamo Gabriel Alex, sou do curso de Engenharia Civil e estarei explicando para vocês um exemplo sobre derivada direcional. Resolução. Bom, por se tratar de um vetor unitário, não precisaremos estar normalizando esse vetor. Então, podemos partir direto para as derivadas parciais. A derivada de f em relação a x, a gente vai manter o y constante e derivar apenas a parte x. Então, vai ficar o seguinte: 4 vezes 1 vezes x elevado a 1 menos 1 vezes y. X elevado a 1 menos 1 é 0, então x elevado a 0 é 1. Então, a derivada de f em relação a x é igual a 4y. E a derivada de f em relação a y é igual a 4 vezes x vezes 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Então, a derivada de f em relação a y é igual a 4x. Bom, a formulazinha que a gente tem para fazer o cálculo da derivada direcional é essa daí. A derivada de f no sentido do vetor u do ponto x e y é igual a derivada de f em relação a x vezes o 1 mais a derivada de f em relação a y vezes o 2. Então, como já temos esses valores, é só substituir na equação. Então, a derivada direcional vai ser 4 vezes y vezes a raiz de 2 por 2, mais 4 vezes x vezes a raiz de 2 por 2. Como a questão pede no ponto P 1 e 0, a gente substitui também. Então, a derivada direcional no ponto 1 e 0 vai ser 4 vezes 0 vezes a raiz de 2 por 2, mais 4 vezes 1 vezes a raiz de 2 por 2. Primeira parte zero, então ficamos com a segunda parte, e simplificando, obtemos como resposta final 2 vezes a raiz de 2. Eu sou Gustavo Monteiro, sou aluno da UNIT de Ciência da Computação, estou no segundo período e eu vou agora apresentar uma introdução a vetores gradientes. Vetores gradientes. Vetor gradiente. O gradiente ou vetor gradiente é um vetor que indica o sentido e a direção na qual, por deslocamento a partir do ponto especificado, obtém-se o maior incremento possível no valor de uma grandeza a partir da qual se define um campo escalar para o espaço em consideração. Vamos botar por exemplo essa aqui. O gradiente é uma forma de compactar todas as informações derivadas parciais de uma função. Vamos então começar por esse exemplo aqui. Então, a derivada parcial de f sobre a derivada parcial de x. Daí, então, nós olhamos e consideramos x a variável e y a constante. Nesse caso, o seno de y também é uma constante. A respeito de x ao quadrado, a sua derivada é 2x. Chegamos, então, à conclusão de que aqui teremos 2x vezes o seno de y. Agora, com dy, nós consideramos x uma constante, então x ao quadrado também é considerado uma constante. Então, esta é apenas uma constante vezes cosseno de y, que é a derivada do seno. O que o gradiente realiza agora é colocar ambos juntos em um vetor, denotando-o como triângulo de cabeça para baixo, conhecido como nambla, como podemos chamar de del ou gradiente se assim quisermos, sendo o vetor com as duas derivadas parciais, com o 2x seno de y e o x ao quadrado cosseno de y.
Nós também podemos fazer um gradiente com 3 variáveis diferentes. Assim teremos 3 derivadas parciais e um resultado modelo tridimensional. E o jeito com que você pode escrever isso de uma forma geral pode ser dizendo que o gradiente de qualquer função é igual a um vetor com suas partes derivadas, df com dx, df com dy, df com dz. Eu gosto de pensar em um gradiente como uma derivada completa, pois ele meio que contém toda a informação que nós precisamos. Fiquem com as questões. Oi, meu nome é Rian Gomes, eu sou de Ciência da Computação e eu vou apresentar algumas questões sobre vetor gradiente. Agora vamos resolver alguns exercícios de vetor gradiente. Temos aqui o primeiro exemplo: determine o valor máximo de uma derivada direcional no ponto P menos 2A, e aqui a função. Como se trata da máxima, ele quer o vetor gradiente. E para isso nós precisamos descobrir as derivadas em x e em y. Agora vamos encontrá-las. Derivada em x fica 2x é elevado a y. Aqui, substituindo os valores, fica 2 menos 2 é elevado a 0. E então, menos 4, pois o elevado a 0 é 1. E agora, derivar em y. X ao quadrado continua, e o e continua e elevado a y, que essa é a derivada do número de Euler elevado a y. Substituindo os valores, fica menos 2 ao quadrado vezes e elevado a 0. Menos 2 ao quadrado é 4, vezes 1, 4. Agora vamos fazer o gradiente. Temos aqui a fórmula, a derivada vezes i, vezes o vetor i, mais a derivada de y, vezes o vetor j. Substituindo os valores, o gradiente fica menos 4i mais 4j. Para descobrir a máxima, nós fazemos o módulo do gradiente. Fica menos 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tudo em raiz. 16 mais 16, 32, raiz de 32. Agora vamos fatorar. Descobrimos duas raízes, multiplicamos elas entre si, fica 2 vezes 2, 4, 4 sai e o 2 fica dentro. Temos 4 raiz de 2. Logo, a máxima é 4 raiz de 2.